Vamos aprender agora a fazer a metodologia, né? A metodologia, ou também conhecida como métodos, né? Algumas pessoas utilizam a palavra método no lugar de metodologia ou métodos. Dá tudo no mesmo. A metodologia é basicamente a receita que você usou para fazer seu trabalho. Então você vai descrever tudo que você fez para construir, ou que vai fazer, né, no caso de um projeto, tudo que você vai fazer para concluir seu trabalho, né, isso no caso do projeto. No trabalho já pronto, aí você já faz ao contrário, você diz o que fez para fazer o trabalho daquela forma. Então entendam que a metodologia no projeto, o verbo, os verbos, né, no caso, vem no futuro, tá? Já após o trabalho estar pronto, a metodologia e os verbos vêm no passado, porque já foi feito, tá? É uma coisa que é um pouco trabalhosa de se fazer, mas não é tão difícil como muita gente pensa. Embora muita gente erre, porque não tem o hábito de fazer e acaba não pesquisando a forma ideal de se fazer a metodologia. Mas eu acredito que com esse material vocês conseguem fazer a metodologia de vocês. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer na metodologia é definir o tipo de pesquisa, tá? E o tipo de pesquisa, ele se divide em dois: pesquisa científica pura ou pesquisa científica aplicada. E qual é a diferença da científica pura para a científica aplicada? Na científica pura é algo novo, tá? É algo que eu estou descobrindo agora e que eu vou lançar, tá? Por exemplo, descobriu a cura da AIDS, tá? Então é uma pesquisa científica pura. Por quê? Não existe ainda a cura da AIDS. Alguém estudou, descobriu, publicou, né? A cura do coronavírus agora está sendo uma pesquisa científica pura, né? Ninguém ainda fez nada sobre isso, tá? Então é algo inovador. Já a pesquisa científica aplicada é você pegar alguma teoria, né, que já foi feita, né? Por exemplo, as teorias lá sobre a curva ABC, por exemplo. Então, você pega essa teoria e aplica ela no estudo de alguma empresa, de algum caso, de alguma organização. Então, ela passa a ser uma pesquisa científica aplicada, tá? Na maioria dos casos, dos trabalhos da gente, são pesquisas científicas aplicadas, né? Todos os trabalhos que chegou até o momento foram científica aplicada. Ainda não chegou nada que seja uma descoberta, assim, né? Que seja algo muito inovador, tá certo? E aqui está dois exemplos. Por que dois? Eu estou colocando um com sendo de um projeto, que é o primeiro, ou seja, veja, a pesquisa que desenvolver-se-á, tá? Aqui já tem um errinho, né? Um erro gramatical. Desenvolver-se-á, isso é uma mesóclise, né? Mas o que vocês estão vendo aqui, ele puxa a partícula si para próxima dele, então o correto seria uma próclise. Mas, vamos lá, a pesquisa que será desenvolvida a partir desse projeto buscará aproximar a realidade vivenciada na indústria de tintas alfa com os principais conceitos existentes na literatura no que tange a gestão de estoque. Dessa forma, pode ser entendida que se trata de uma pesquisa científica aplicada e, nas palavras de Almeida, normalmente faz uso dos conhecimentos que já foram sistematizados com o intuito de solucionar problemas organizacionais ou do ser humano. Então, eu estou dizendo aqui nesse trecho que a pesquisa que vai ser desenvolvida, ou seja, futuro, né, ela vai ser uma pesquisa científica aplicada. E por quê? Eu tenho que dizer o que é uma pesquisa científica aplicada, tá? Eu tenho que O leitor ele não tem a obrigação de saber o que é uma pesquisa científica aplicada, mas eu tenho a obrigação de explicar. Então, sempre que eu classificar como pesquisa científica aplicada, eu coloco lá o que é uma pesquisa científica aplicada. Se eu classificar como uma pesquisa científica pura, também eu tenho que definir o que é, sempre baseado em algum autor. Veja que tem que ter a citação ali, tá? Tem que ter citação, tem que ser a fonte de onde você tirou essa definição. Você não pode definir nada de cabeça, tá? Você tem que se basear em algum autor consagrado na literatura. Já na de baixo, você percebe que ele fala a mesma coisa que está em cima, só que com a voz no passado. Ó, a pesquisa desenvolvida, ou seja, o trabalho já foi feito, tá? Então, para o trabalho final, eu falo no passado, como está aqui, tá? Todo o resto é igual, só muda a forma verbal, né? Então, a pesquisa
que será desenvolvida em cima, no caso do projeto, e a pesquisa que foi desenvolvida abaixo, já o trabalho concluído. Tá? Próximo passo é definir a abordagem. Tá? Existem dois tipos de abordagem, né? A abordagem quantitativa e a abordagem qualitativa. Tá? Tem um terceiro tópico aqui, quantitativa e qualitativa. Por quê? Porque eu também posso usar as duas combinadas. Tá? Na pesquisa quantitativa é aquela que, como o nome já está dizendo, é quantidade. Então, ela envolve números. Né? Então, tudo que você envolver, fórmulas, cálculo, planilhas, gere indicadores, tá? Vai ser quantitativa. Já na qualitativa, você simplesmente explica, sem usar... você pode até usar alguns dados numéricos, mas não de forma taxativa. Então, será mais explicativa. Tá? Na qualitativa, você basicamente explica o que foi observado, sem o uso, né, tanto de números. Né? Você não vai fazer uso de fórmulas, você não vai fazer uso de planilhas, né? Você não vai fazer uso de programas de estatística. Tá? Então, essa seria uma pesquisa qualitativa. Na pesquisa qualitativa, é basicamente você pegar o que você observou na empresa, né, no caso de um estudo de caso, e comparar com o que você leu na literatura existente, né, dos autores que foram citados. Então você faz esse comparativo e faz uma discussão, né, como se o autor estivesse conversando, os autores estivessem conversando entre eles e você mediando uma conversa para explicar o que você está observando dentro da empresa. Na quantitativa e qualitativa você faz uso dessas duas coisas, tanto você tem indicadores, faz uso de estatística, tal, como você explica essa parte aí através da pesquisa qualitativa, que seria, da abordagem qualitativa, que seria o comparativo dos cálculos, dos números que vocês encontraram ali na empresa, comparando com o que está sendo citado lá na literatura e fazendo a conversa entre os autores, o debate entre os autores com você mediano ali. Tá? Tá aqui um exemplo, né, de como fazer para colocar essa abordagem no texto. Lembrando que a metodologia ela não tem tópicos, é um texto corrido contendo tudo. Você faz a divisão através de parágrafos. Tá? E lembre-se também que, se for projeto, a voz verbal ela vai ter que estar no futuro, porque é algo que você ainda vai fazer. Se já for o trabalho concluído, o artigo pronto, essa voz verbal ela tem que estar no passado, porque o trabalho já está pronto, ele já foi feito. Tá? Então vamos lá o exemplo. Olha lá, levando em consideração a abordagem, a pesquisa é qualitativa, uma vez que, segundo o Gil 2008, tá vendo? Tem uma citação indireta aqui, eu tenho que ter sempre autores para embasar o que eu estou afirmando. Tá? Eu não posso definir nada que não seja com base em autores. Então, é o método mais indicado em trabalhos do tipo estudo de campo, estudo de caso, pesquisação ou pesquisa participante. Então vejam que aqui está explicando por que foi escolhida essa abordagem. Tá? E ao mesmo tempo, essa explicação ela está embasada em algum autor. Vocês estão vendo ali. Para Minayo 2001, esse tipo de abordagem trabalha, dentre outros, com significados, motivos e atitudes, o que pode ser entendido como um espaço mais aprofundado das interações, dos processos e fenômenos, os quais não podem ser reduzidos meramente a operações de variáveis. Tá? Então, olha lá, já estou dizendo que vai ser uma pesquisa qualitativa, estou dizendo por quê e estou basicamente definindo o que seria essa pesquisa qualitativa, sempre baseada em autores. Então vocês têm que fazer isso, vocês têm que explicar no trabalho de vocês o que vocês estão usando. Tá? Em contrapartida, e ainda levando em consideração a abordagem, em alguns momentos se fez necessário a abordagem quantitativa, visando maior objetividade através da quantificação dos dados coletados. Então vejam, trabalho aqui, ele usou tanto um como usou o outro. Tá? E aí, vai lá, pega um autor que embase o que você está falando em relação a usar a metodologia quantitativa. Então, vejam que ali tem uma citação direta, longa, por isso tem esse recuo de 4 centímetros aqui. Tá? Citação direta longa, acima de 3 linhas. Então está lá, para Fonseca, 2002, página 20. A pesquisa quantitativa recorre à linguagem matemática para descrever as causas de um fenômeno,
as relações entre variáveis, etc. A utilização conjunta da pesquisa qualitativa e quantitativa permite recolher mais informações do que se poderia conseguir isoladamente. Então vejam, está definindo o que é a pesquisa quantitativa e justificando por que ela foi escolhida para o trabalho e também porque está usando uma e a outra e não apenas uma, tá? Agora é hora de definir quanto aos fins e quanto aos meios, tá? Quanto aos fins, a pesquisa ela pode ser exploratória, descritiva, explicativa, metodológica, aplicada e intervencionista. Quanto aos fins quanto à finalidade, né? Então, quanto aos meios, é os meios que você vai utilizar para chegar a esses fins, né? Então, quanto aos fins, o que exatamente você quer fazer do seu trabalho. Você quer explorar, você quer escrever, você quer explicar, descrever o que é que você quer. Já quanto aos meios, é como você vai fazer para que alcance esses fins, tá? Então, quanto aos fins, a pesquisa ela pode ser essas 6 coisas aí, mais usualmente, né? Dessas aí, a que se utiliza mais em trabalhos lá da gente é a descritiva e explicativa, tá? E qual é a diferença? A descritiva ela vai pegar o objeto de estudo e vai descrever em detalhes, com o máximo de detalhe que você puder. Então, se você pega uma cadeira, você tem que descrever ela todinha. Ela tem 4 pernas, né? Ela tem 4 pés, ela tem o assento, que cor do assento, como é o assento, qual material ela é feita, né? Então, tem que se explicar em detalhes, tá? Então, a mesma coisa você vai fazer no trabalho descritivo. Você vai chegar na empresa, vai estudar lá o que você quer, o assunto, e vai descrever todos os processos em detalhes, tá? Sem explicar, somente descrever o que você está vendo. Já a explicativa, ela se vale da pesquisa descritiva, né? Uma vez que já foi descrito, aí você vai explicar o que você está vendo, porque acontece, o que é que influencia naquilo, o que deixa de influenciar, como poderia melhorar, tá? Isso seria a explicativa. Mas eu só devo escolher um desses? Não, eu posso escolher mais de um, tá? Eu só estou explicando a descritiva e explicativa, porque, como eu disse, são as mais usuais, né? Não quer dizer que vocês não possam fazer uso das outras, mas para isso pesquisem, tá? Então pesquisem o que cada uma dessas quer dizer e vejam o trabalho de vocês no que se encaixa. Daí vocês classificam quanto aos fins de forma correta, tá certo? Quanto aos meios, ela pode ser pesquisa de campo, de laboratório, documental, bibliográfico, experimental, ex post facto, participante, pesquisação, estudo de caso, tá? O mais usado aqui, né, nos trabalhos da gente é a pesquisa de campo, a bibliográfica, estudo de caso, tá? Documental, participante é muito pouco, né? Eu nunca vi nenhum trabalho lá da gente que tenha utilizado, mas também pode acontecer, né? Pesquisa de laboratório, dificilmente, ninguém vai para o laboratório para estar pesquisando nada, né? Experimentos mais ligados à área de física, química, por aí vai. Ex post facto, após o fato, então geralmente o pessoal de história se utiliza mais dessa daqui, tá? Então vamos explicar só as que são mais usuais, tá? Então pesquisa de campo, tem que ter cuidado, pesquisa de campo e estudo de caso, o pessoal confunde muito. Qual é a diferença de estudo de caso e pesquisa de campo? Estudo de caso, eu vou estudar uma empresa específica, tá? Eu posso estudar mais de uma empresa? Posso, mas tem que ter algum sentido, algum motivo para eu estudar mais de uma empresa. Por exemplo, eu quero estudar a rede de hipermercados aí, dos mercados em atacado, né, da rede todinha do açaí. Então eu quero estudar sobre o açaí, eu vou estudar todas as lojas dele. É um estudo de caso? Mas vocês veem que eu estou estudando vários casos, várias lojas. Eu vou estudar as lojas dele no Brasil todinho. Mas eu posso também dizer, não tem como fazer isso no Brasil todo. Eu quero estudar só um caso. Eu quero estudar só o atacadão de Camaragibe, ou só o açaí de Camaragibe. Então vou e tenho uma empresa só para estudar. Então a gente recomenda, né,
nessas pesquisas da gente, que seja um estudo de caso. Por quê? Porque aí você define uma empresa só, né, é o suficiente, e para vocês não se perderem tanto no trabalho, né? Quanto mais vocês abrem esse leque para estudar, mais trabalho vai dar e mais vai exigir de vocês, tá? Então, para facilitar, a gente pede, escolha aí uma empresa e faça um estudo de caso. Ah, mas eu quero fazer um estudo de campo. Qual é a diferença do estudo de caso e do estudo de campo? Vocês veem aí que no estudo de caso eu estou escolhendo uma empresa, ou no máximo outras empresas da mesma rede, por exemplo. Tá? Na pesquisa de campo eu vou definir uma localidade na qual eu vou estudar e vou estudar todas as empresas daquele mesmo perfil naquele lugar. Né? Por exemplo, você quer estudar alguma atuação lá de supermercados em Camaragibe. Então, na pesquisa de campo, eu vou ter que visitar todos os supermercados que tem em Camaragibe, ou, no mínimo, fazer uma amostragem, né, de acordo com cálculos e estatística. Aquela amostragem ela tem que ser representativa do meu todo, né, do meu universo. Então, eu vou fazer um cálculo lá, calculo uma amostragem, vamos supor que no meu cálculo eu diga, eu tenho que estudar 50%, tá? Então, eu vou ter que, sim, vamos supor, uma suposição, Camaragibe tenha 100 supermercados. Se eu tenho que estudar 50%, eu tenho que estudar 50 supermercados. Então eu vou ter que, dentro dessa área que eu escolhi, Camaragibe, eu tenho que estudar 50 supermercados, tá certo? Isso seria a pesquisa de campo, por isso que ela é diferente do estudo de caso. Na pesquisa de campo eu envolvo mais objetos de estudo, tá? Na bibliográfica é basicamente pesquisar o que já foi escrito, pesquisar na literatura. Então são artigos acadêmicos, são trabalhos de conclusão de curso, revistas, são livros, tá? Então eu vou fazer um trabalho só baseado nisso, eu não vou para campo, eu não vou para casa. Eu não vou ver como é que isso funciona em empresa nenhuma. Eu vou somente fazer um trabalho baseado em obras, tá? Então eu tenho que fazer várias discussões com vários autores no meu trabalho, tá certo? Na pesquisa documental, eu me valho de documentos. Então eu posso pegar, por exemplo, na empresa, eu posso fazer um estudo da contabilidade dela. Então eu pego todos os documentos referentes à contabilidade da empresa para estudar e apresentar, tá? Essas são as mais usuais nos casos da gente, tá? Então eu só vou explicar pesquisa de campo, bibliográfica, estudo de caso e documental, porque são as que mais vocês usam. As demais, pesquisem, vejam se o trabalho de vocês pode se encaixar em alguma delas, tá certo? Vamos exemplificar, tá? Então, ó, quanto aos fins, baseando-se em Vergara 2016, lembre-se, eu tenho que classificar e definir sempre tendo por base algum autor, tá? Um autor consagrado na literatura. Então, usei Vergara. Quanto aos fins, baseando-se em Vergara 2016, é uma citação indireta. A pesquisa pode ser classificada como descritiva e explicativa. Uma pesquisa descritiva visa descrever o que se está estudando, o objeto de estudo, características e problemas variáveis relacionados, e aí está lá a fonte da onde eu tirei essa segunda parte, que aí é uma citação indireta também, mas está lá dizendo da onde foi, de Almeida 2014 e Vergara 2016, tá? Então, continuando, para Vergara 2016, página 42, então aí já é uma citação direta, tá? Uma citação direta curta, né? Tem menos de 3 linhas, então por isso não tem um recuo. Não tem compromisso de explicar os fenômenos que descreve, embora sirva de base para tal explicação. Por outro lado, a investigação explicativa tem foco na identificação de fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência de determinados fenômenos, explicando a razão de tal ocorrência. Então, está lá, entre aspas, né, porque é uma citação direta. Não tem recuo, porque é uma citação direta curta, tem menos de 3 linhas, né, tem até 3 linhas no caso, né, tem menos de 4 linhas. E está lá a fonte, da onde foi tirado, quem é o autor. Almeida 2014, tá? Então, definam qual é o tipo, né, de pesquisa quanto aos fins, né? Esse caso aqui, ela é descritiva e explicativa. Definam, digam o que significa cada uma dessas com base em autores, tá? E por que justifiquem a escolha, né? Porque vocês escolheram ela, tá?
lembrem-se, sempre baseado em autores, tem que ter fontes, tá? Então, a gente viu lá quanto aos fins. Vamos ver agora quanto aos meios, né? Vamos ver o exemplo. Quanto aos meios, ainda tendo por base Vergara 2016, tá? A pesquisa caracteriza-se como sendo bibliográfica e estudo de caso. Ó, já classifiquei, já está caracterizada a pesquisa quanto aos meios. Mas o que é uma pesquisa bibliográfica e um estudo de caso? Aí eu tenho que dizer o que é e por quê. Tenho que justificar por que eu estou usando. Então, na pesquisa bibliográfica, o objetivo, segundo Almeida, 2014, é tomar por base livros e artigos científicos, buscando relações entre conceitos, características e ideias. Tá? Então, já está aí, ó, definido e justificado por que eu estou fazendo isso. Tá? Fornece instrumental analítico para qualquer outro tipo de pesquisa. Tá? Então, meu trabalho vai ser um estudo de caso, mas eu também vou me valer da pesquisa bibliográfica. Por quê? Porque a pesquisa bibliográfica ela fornece um instrumental analítico para qualquer outro tipo de pesquisa. Segundo quem? Vergara 2016, está lá na página 43. Tá? Então, está tudo amarradinho. Já o estudo de caso, que eu também já disse que vai ser, eu tenho que definir também. Permitirá observar e compreender com profundidade a realidade de uma organização. Tá? Então, justifico o uso do estudo de caso ao mesmo tempo que estou dizendo o que é. Né? Que é observar e compreender a profundidade, com profundidade a realidade de uma organização. E por isso que eu estou usando ele. Tá? Então, definir agora população e amostra de estudo do trabalho, né? Então, população e amostra. População, conjunto de elementos que possuem as características que serão objeto de estudo. Então, a gente tem que ter cuidado, tá? Vamos supor, se eu for estudar uma determinada empresa, então preste atenção, se eu for estudar a empresa como um todo, toda ela, minha população vai ser a empresa, tá? Se eu estou estudando uma cidade, minha população vai ser todos os habitantes dessa cidade. Se eu estou estudando uma torcida de um determinado time, então minha população vai ser todos os torcedores daquele time, tá? Mas vamos voltar para o nosso caso que seria a empresa. Então, se eu vou estudar uma empresa, se eu for estudar ela todinha, beleza, a empresa todinha é minha população. Mas se eu estou dizendo que vou estudar só o departamento de compras, por exemplo, então minha população não vai ser mais a empresa, e sim o departamento de compras daquela empresa, tá? Porque eu só vou me limitar a estudar aquele público ali. Então, vocês se atentem a isso na hora que vocês forem fazer, descrever a população de vocês. Vai estudar a empresa toda? Beleza, pode colocar ela como população. Não vai estudar só um determinado departamento. Então, o departamento que vai ser estudado é que vai ser a população, tá? Então, dentro do que vocês vão estudar, dentro da população, vocês vão estudar uma parte, ou pode estudar até ela toda, né? Então, nesse caso, a amostragem, se for estudar ela toda, a sua amostragem seria 100%, tá? E aí é a amostragem censitária que a gente chama, né? Porque todos os elementos da população serão estudados. Mas, dentro disso aqui, vamos supor, vai estudar a empresa toda, beleza. Vou estudar todos os funcionários, vou escutar todos eles que compõem a empresa. Se for, beleza, é censitária. Se não, vou pegar só uma fatia ali, sei lá, vou pegar só 30% dos funcionários e estudar. Então, eu tenho que justificar por que eu escolhi essa fatia apenas, tá? Isso vai ser minha amostragem, tá? Então, uma parte que eu vou estudar dentro daquele universo todo, que é a população, a parte que vai ser efetivamente estudada é minha amostra, tá? Então, imagine, você tem um bolo, né? E aí você quer saber se ele está bom. Então, entenda que o bolo é sua população, mas para você saber que aquele bolo está bom, você não precisa comer ele todinho, né? Então, você tira lá uma fatia. Essa fatia que você está comendo é a amostra, tá? Então, a amostra, parte da população escolhida segundo algum critério de representatividade. Essa amostra ela tem que ter representatividade do todo. Então, se eu comi uma fatia do bolo,
eu vou saber que provavelmente o resto do bolo vai estar com aquela mesma característica, com aquele mesmo sabor, textura e etc. Então, quando eu estiver estudando uma amostra de uma empresa, né, de um departamento, de uma cidade, de uma torcida, seja lá o que for, eu tenho que saber que aquela partezinha que eu estou estudando, ela basicamente vai servir de regra para que eu possa generalizar. Então, é assim que se faz, por exemplo, pesquisas de intenção de voto. O cara não sai de casa em casa perguntando em quem você vai votar e tal. Ele faz uma amostra. Então, ele separa vários grupos lá de pessoas em várias regiões espalhadas pelo Brasil todo e faz uma pesquisa só com essas amostras. Então, depois ele diz, 50% da população vai votar no candidato tal. Então, intenção de voto, ele faz isso. Aí tem uma margem de erro. Estatisticamente vai ter lá uma margem de erro. Tá? Mas eu tenho que entender que a parte que eu estou estudando, ela tem que ser representativa suficiente para que eu possa fazer uma generalização. Para dizer que o meu todo, minha população, ela se comporta exatamente como aquela partezinha que está sendo estudada. Por isso, essa amostra ela não pode ser tão pequena. Ela tem que ter o tamanho ideal para que demonstre essa regra. E aí a gente faz alguns cálculos. E quanto menor é a amostra, maior o erro estatístico. Maior o desvio lá, desvio padrão, que a gente diz lá, maior a margem de erro, como a gente diz. Quanto menor é a amostra, maior a margem de erro, tá? Então, faça um cálculo certinho lá, tem sites aí que já tem a tabelinha pronta, Então ele diz lá, vamos estudar, sei lá, tantos por cento da população, isso equivale a uma margem de erro de tanto, tá? Então, é assim que se faz para se estudar, Quando não tem possibilidade de estudar a população toda, eu estudo só uma parte. Isso é quando a população é muito grande, tá? Então, se você for estudar, por exemplo, eu vou estudar um mercadinho de bairro. Aí quantos funcionários tem lá? Tem 10. Vou fazer uma amostra de 10 pessoas, e não faz logo, aplica o questionário, a entrevista, o formulário com as 10 logo. A amostra seria muito pequena, Então, a população já é pequena, imagina uma amostra disso aí. Então, dependendo do tamanho da população, é melhor fazer uma amostra censitária, ou seja, estudar todos que fazem parte daquela população. Então, como é que se calcula a amostra? Como é que a gente faz para descrever a forma como a amostra foi escolhida? Então, existem os tipos de amostra. Ela pode ser probabilística e não probabilística, tá? Dentro da probabilística, ela pode ser aleatória simples, estratificada, sistemática, por conglomerado. A mais usual dentre as probabilísticas é a aleatória simples, E a aleatória simples é o quê? É basicamente um sorteio, Vamos dizer assim. Então, vamos supor, você quer estudar todos os habitantes de um determinado bairro. Então, eu vou calcular lá, que eu preciso para ter uma amostra de confiança para representar aquela minha população do bairro, eu tenho que estudar, sei lá, 80% das pessoas. Então, de forma que, vamos supor, o bairro tem 100 mil pessoas. A população daquele bairro é 100 mil pessoas. Se eu tenho que estudar 80% daquilo ali, que seria uma amostra muito grande, mas aí eu tenho que fazer o cálculo lá estatístico para saber o tamanho da amostra. Mas vamos supor que quando eu fiz o cálculo, deu 80%. 100 mil pessoas eu vou ter que, se for estudar através de questionário, aplicar 80 mil questionários às pessoas daquele bairro. E como é que eu vou escolher essas pessoas? Se for através da aleatória simples, vai ser por sorteio. Então eu vou esperar lá, ou passo de casa em casa, estou pedindo para que respondam as perguntas, ou eu fico num determinado ponto, uma entrada do bairro lá, esperando que as pessoas passem para entrevistá-las lá, ou para aplicar questionário, formulário, como seja, e saio fazendo, até bater as 80 mil, tá? Então isso seria aleatória simples, vai ser assim, vou para um determinado lugar para estudar, e quem passar na hora vai ser estudado, vai ser sorteio, Então é mesmo que você disser,
É um jogo de bingo, por exemplo, tá lá as bolinhas lá, tal, aí você coloca lá para sortear uma bolinha, aqui você tira, veio de acordo com a sorte. Então, foi aleatória simples, você não tinha nada programado, veio de acordo com a sorte. Mas quantas bolinhas você precisa tirar lá? São 10, 12, não sei quanto completa uma cartela de um bingo, mas vamos supor que seja 10. Então, se tem 100 pedras lá, 100 bolinhas lá, eu vou tirar 10. Como? De forma a sorte, né? Sorteio. Isso seria aleatória simples, tá? Também podem ser não probabilísticas. Das não probabilísticas, geralmente que a gente usa mais é censitária, intencional e por acessibilidade. A censitária é quando a minha amostra ela é igual à minha população. O caso que eu citei do mercadinho, tem 10 funcionários. Eu estudo os 10 funcionários. Então é censitária, tá? Intencional é quando eu disponibilizo lá, vamos supor, eu disponibilizo no Google Forms. Faço um questionário, disponibilizo lá e vou lá, né, de sala em sala dentro da escola e digo, gente, tem uma pesquisa aí para ser respondida, tal, me ajuda aí nessa pesquisa, tal. Então, as pessoas que se sentem motivadas a responder isso, elas vão lá intencionalmente e respondem, tá? Também, o outro tipo que é comum é por acessibilidade, né? Às vezes você vai estudar uma determinada cidade e você não tem acesso a determinadas áreas, né? Seja lá porque é muito violento, porque o acesso de estradas é difícil, né? Porque tem algum outro problema aí e tal, mas por acessibilidade é esse, né? É mais fácil eu estudar só isso aqui, porque eu não tenho acesso ao resto, tá? Então, esses são os mais usuais. Podem pesquisar os demais, tá? Caso vocês achem que os demais se aplicam à pesquisa de vocês, utilizem-se deles, tá? Aqui um exemplo, né? Então, vamos lá, ó. Tendo a definição de Almeida, 2014, para a população em amostra, como sendo a primeira, ou seja, a primeira população, aqueles a quem o estudo se refere, e a última, né, que seria a amostra, a parte da população da qual efetivamente serão retirados os dados. Caracteriza-se a população da pesquisa como sendo o setor da indústria de tintas alfa responsável efetivamente pela gestão de estoques e atendimento à demanda dos clientes. Então eu escolhi só um setor para estudar, né? Então está aqui dizendo qual foi esse setor. Como na empresa citada apenas uma pessoa é responsável por tais atividades, a amostragem será censitária. Ora, se eu tenho só uma pessoa que toma conta desse setor, ela só pode ser censitária, tá? Por quê? A amostragem censitária, que de acordo com Almeida, é aquela que todos os elementos da população farão parte da amostra. Logicamente, só tem uma pessoa, não tem como eu dividir essa pessoa no meio, tá? Então, tá aqui, ó, dizendo o que é que eu vou usar, o que é população, o que é amostra, qual o tipo de amostra que eu vou utilizar, tá? E dizendo o que é cada coisa baseada em autores, novamente repito, tem que se basear em autores para definir e explicar e justificar, tá certo? Dando continuidade, é hora de falar da coleta de dados, tá? Então, como se pretende obter os dados de que precisa para responder ao problema? Eu tenho um problema lá que a gente já fez logo no começo, mas como é que eu vou coletar esses dados para que eu faça meu trabalho e possa responder esse problema, tá? Então eu tenho que correlacionar os objetivos aos meios para alcançá-los. Então eu tenho que dizer, tenho que ver quais são os meus objetivos específicos para depois dizer como é que eu vou fazer para atingir aqueles objetivos específicos, tá? Na verdade não é só ver como atingir, né? É mostrar os meios que eu vou coletar dados para que aqueles objetivos sejam atingidos, tá? Informar datas da coleta, tipos de instrumentos utilizados para a coleta e armazenagem dos dados, tá? Isso não é obrigatório, né? Isso aqui pode se ter e pode não, tá? Essa parte de informar as datas de coleta não é tão importante. Agora, os tipos de instrumentos utilizados para a coleta
e armazenagem dos dados, sim, são importantes, tá? Um exemplo aqui de como se coloca no texto da metodologia a coleta de dados, tá? No que tange a coleta de dados, essa deu-se através da observação simples, tá? Então, tem que dar uma olhada lá nos tipos de coleta de dados, é um serviço de pesquisa de vocês, tá? Onde o pesquisador mantém distanciamento do grupo ou da situação que se pretende estudar. Segundo quem? Vergara 2016, lembre-se, sempre ter o autor. Também através da aplicação de um formulário aberto, onde, segundo o Vergara, o respondente faz uso de suas palavras e ideias para assim responder às indagações diretamente, ou seja, não sendo as respostas transcritas pelo pesquisador, e sim pelo próprio respondente. Por último, uma entrevista por pauta, com a pessoa responsável pelos processos, no intuito de coletar novos dados relevantes à pesquisa, bem como melhor entender os já levantados. Nesse tipo de entrevista, nas palavras de Vergara, o entrevistador agenda vários pontos para serem explorados com o entrevistado. Então, fica aí como tarefinha para vocês pesquisarem os tipos de coleta de dados, lerem sobre eles e, dentre eles, vocês escolherem os tipos que vocês vão utilizar para coletar os dados para fazer o trabalho de vocês. Feito isso, depois vocês vão na metodologia lá, né? Depois que vocês escolheram esses tipos, vocês vão na metodologia escrever, né, em forma de texto lá, os tipos que vocês escolheram, definir eles, explicar eles, né, sempre segundo algum autor, tá? Uma vez coletados os dados, é hora de tratá-los, né? Então, tratamento dos dados. Como que vocês vão fazer para tratar os dados que foram coletados? Então, como se pretende tratar os dados da coleta, né? No caso, a coletar se for no projeto, né? E da coleta se for no trabalho final, né? Como foi tratado os dados, né, que foram coletados, se for o trabalho final, e como se pretende tratar os dados a coletar, se for no caso do projeto, né, que ainda vai acontecer. Porque tal tratamento é adequado aos propósitos do projeto. Correlacionar os objetivos e as formas para atingi-los, tá? Sempre fazer essa correlação dos objetivos lá específicos com a forma que estão utilizando para que esses objetivos sejam atingidos, tá certo? Está aqui um exemplo de tratamento dos dados, né? Um texto colocado dentro da metodologia. Então, uma vez os dados coletados, estes passarão pelas devidas formas de análise, tendo em vista o tipo de abordagem. Então, passarão. Então, aqui é um projeto ainda, tá? Então, se fosse o trabalho final, seria... Então, uma vez os dados coletados, passaram pelas devidas formas, né? Porque ia ter que estar no passado. Devidas formas de análise, tendo em vista o tipo de abordagem. Durante a abordagem qualitativa, os dados serão confrontados com autores, dentre os quais Balou, Pose, tá aí os autores. Então vejam, se eu disse lá que minha abordagem é qualitativa, eu tenho que dizer como é que eu vou fazer essa análise qualitativa. Se eu digo que minha abordagem é quantitativa, eu tenho que mostrar como é que eu vou fazer para fazer essa análise quantitativa, tá? Então, tá aí, ó. Já para a abordagem quantitativa, os dados serão tratados através de softwares específicos, como Excel, Atlas TI e NVivo, tá? Então, eu tenho que dizer tudo que eu vou utilizar para tratar os dados que eu coletei, tá? Por último, limitações do método. Isso daqui não é obrigatório ter, né? Eu digo sempre que as limitações do método ela serve de desculpa, né? Por quê? Limitações do método é você explicar por que você não conseguiu fazer alguma coisa, né? O que limitou seu trabalho, né? Que poderia ter sido mais amplo, melhor, e até o cara que estiver lendo o trabalho lá, ele vai pensar, poxa, mas ele poderia ter feito isso. Se você já explicar aqui na limitação do método,
o cara já vai chegar aqui e dizer, ele não fez por causa disso. Então, já está justificado, tá? Então, explicitar quais as limitações do método escolhido, mas mesmo assim, porque tal método foi escolhido como sendo mais adequado aos propósitos do trabalho. Então, vamos supor, você fala de um método que você escolheu e dizer, eu não consegui fazer tudo que eu queria. Por quê? Porque eu estou estudando uma empresa pública, então é muito burocrática, alguns dados eles não dão acesso, porque são confidenciais e que não sei o que. Então você já está explicando as dificuldades que teve para obter aqueles dados. É obrigatório? Não é obrigatório, tá? Eu digo que funciona como uma desculpa já por uma falta que você já sentiu, né, de ter feito melhor no seu trabalho e que você acha que o avaliador ou a pessoa que está lendo também vai sentir falta, certo? Um exemplo aqui de limitações, né? Vai ser sempre, se tiver, vai ser sempre o último parágrafo lá do trabalho. Como afirma Vergara 2016, página 59, todo método tem possibilidades e limitações. No caso dessa pesquisa, a grande dificuldade foi a ausência de processos padronizados e devidamente organizados dentro da organização para a coleta de dados, bem como informações internas, um tanto quanto limitadas, que estarão centralizadas na figura de uma única pessoa e poderá conter informações enviesadas de acordo com um único ponto de vista. Então vejam, já está justificando aqui se a pessoa que estiver lendo, ela disser, mas só foi estudado uma pessoa, né? Está faltando, poderia estudar tais processos, aí já está dizendo que não tem processos organizados, tá? Então já é uma justificativa. Poderia acrescentar alguma coisa? Poderia, você poderia colocar aqui, por exemplo, mesmo assim, mesmo esse método sendo, mesmo essa escolha sendo, tendo essas limitações, ela foi a mais adequada por esse motivo, né? Então, poderia justificar o motivo que levou você a escolher esse método, tá? Novamente aí as referências, só para finalizar a videoaula, as referências usadas para fazer a videoaula, tá? Então, basicamente as 3 obras que a gente já vem usando desde o início do trabalho, né? 2 constantemente e a terceira, né, que é essa segunda aqui, ela é usada quando cabe, né, na parte que a gente está falando, tá?